Olá, bom dia. Você confere agora notícias do Brasil e do mundo. A emissão de passaportes cresceu ao maior nível desde o período pré-pandemia. Este ano foram emitidos quase 140 mil passaportes, a mais que no ano passado. O fim das restrições sanitárias para conter o avanço do coronavírus impulsionou a procura por passaportes de viagem no Brasil. Entre janeiro e novembro deste ano, a Polícia Federal emitiu 2.271.000 desses documentos, o maior número desde 2019. No ano passado, foram entregues 2.132.000 passaportes. Em 2023, a gente traz um retrato com um intervalo de 11 meses, o que representa um aumento de 6,5% na quantidade de emissões. Mas o número oficial de todo o ano de 2023, dos 12 meses, será divulgado apenas em janeiro de 2024. O crescimento da confecção de passaportes e a retomada do mercado de viagens internacionais também são confirmados pelo aumento dos gastos de brasileiros no exterior. Entre janeiro e outubro, foram desembolsados 12 bilhões e 300 milhões de dólares, o equivalente a 60 bilhões de reais, o maior valor de despesas desde 2019. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, os resultados positivos refletem a melhora do setor após um longo período de perdas. 2023 foi avaliado como um ano extremamente promissor e positivo para o turismo. O Banco Central prevê novos cortes na taxa básica de juros da economia. A ata da reunião, que derrubou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, destaca o progresso desinflacionário do país. O Banco Central divulgou nesta terça a ata com as motivações que resultaram no quarto corte seguido de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros, passando de 12,25% para 11,75% ao ano, o menor patamar em quase 2 anos. No documento, os diretores do Comitê de Política Monetária projetam novas reduções semelhantes da taxa Selic nos próximos encontros do colegiado. A próxima decisão será anunciada no último dia de janeiro de 2024. Segundo a ata, os membros do Copom concordaram por unanimidade com a expectativa de cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. Para os analistas, esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. A avaliação leva em conta que a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária para determinar a inflação em uma economia. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas opções de investimento pelas famílias. Diante da sequência de baixa dos juros, o Copom nota que houve progresso desinflacionário relevante, mas observa que ainda vê com cautela o processo de desenvolver a inflação para o centro da meta de 3,5%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Assim, a ata destaca a necessidade de manter uma política monetária ainda cautelosa para atingir o objetivo. Após mudanças implementadas pelo governo Lula, a geladeira mais barata no Brasil custará pelo menos R$ 4.000, é o que prevê a Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes dos Produtos, que representa quase todo o setor no país. O impacto ocorreria por causa de determinações que valerão a partir de 31 de dezembro deste ano, publicadas em resolução do Ministério de Minas e Energia. De acordo com o documento, só poderão ser produzidos e importados refrigeradores que consumam no máximo 85,5% da energia disponível. Ainda, esse teto subirá gradualmente até 31 de dezembro de 2027, quando o limite terá o patamar de 90%. Atualmente, o valor de entrada das geladeiras varia próximo a R$ 2.000. O governo alega que, além de dar aos consumidores acesso a refrigeradores domésticos melhores, atrairá investimentos para o Brasil. E olha só, o trabalhador que deseja se aposentar em 2024 precisa ficar atento às regras previstas na reforma da Previdência que afetam, entre outros aspectos, o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição. A reforma da Previdência determinou idade mínima para pedir a aposentadoria para 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Alterou também o tempo de contribuição.
30 anos para elas e 35 anos para eles. Só que essas regras só valem para quem começou a trabalhar depois que a reforma foi aprovada em 2019. Para quem entrou no mercado de trabalho antes disso, valem as regras de transição, com alteração aí gradativa do tempo de contribuição e idade mínima para se aposentar. Quem explica como tudo isso funciona é o especialista com quem eu conversei. Acompanhe. Com a emenda constitucional 103, que houve a reforma da Previdência em 2019, em 2024 terão novas regras de transição. Essas novas regras são o aumento da idade mínima, que são de 6 e 6 meses, o tempo de contribuição e a pontuação. A pontuação agora será de 101 pontos para os homens e 91 pontos para as mulheres. Essa pontuação é dividida entre a idade e o tempo de contribuição. Os homens precisarão ter 40 anos de contribuição e 61 anos de idade para a aposentadoria. Já as mulheres, será 60 anos de idade e 31 anos de contribuição ao INSS. Os cálculos dos benefícios não serão afetados, apenas as regras para a concessão da aposentadoria, que são alteradas no ano de 2024. Assim, os brasileiros devem procurar para fazer um planejamento para a aposentadoria, para se encaixar na regra mais vantajosa, com a busca do melhor benefício para o INSS. É isso aí. A gente lembra aqui que a reforma da Previdência visa reduzir o desequilíbrio entre os valores das contribuições e dos pagamentos das aposentadorias, exigindo que os trabalhadores contribuam por mais tempo e, portanto, se aposentem mais tarde. O governo federal lançou um sistema para bloquear mais rápido o celular roubado ou furtado. A intenção é inutilizar os aparelhos. O aplicativo Celular Seguro promete inutilizar quase de forma imediata os celulares furtados ou roubados. A plataforma vai permitir que o usuário cadastre o seu celular e, em caso de furto ou roubo, a linha telefônica seja bloqueada imediatamente por meio de outro aparelho celular ou de um computador previamente cadastrado. A iniciativa se deu por meio de uma parceria entre a Anatel, a Federação Brasileira de Bancos e a ABR Telecom, empresa responsável por receber informações dos usuários para o bloqueio da linha em até um dia útil após a denúncia. Bancos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também são parceiros. Um dos objetivos da plataforma é diminuir os índices de roubo no estado de São Paulo, além de agilizar os processos quando o aparelho é furtado. Contudo, o aplicativo Celular Seguro não substitui a comunicação dos usuários com autoridades policiais, operadoras de telefonia e instituições financeiras. Todo o procedimento permanece necessário. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de julho deste ano mostram que o país teve um crescimento de 16,6% nos furtos e roubos de celulares em um ano. Foram 999 mil ocorrências no ano passado, com uma média de 114 celulares roubados por hora no Brasil. Veja a seguir, Operação Altas Temperaturas. Prefeitura de São Paulo distribui água durante onda de extremo calor na capital. E ainda, exposição estimula a conscientização sobre a importância de se vacinar. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. O Brasil enfrenta dias de calor intenso e, para ajudar a população a encarar as altas temperaturas dessa época do ano, a Prefeitura de São Paulo montou barracas para sombra e distribuição de água na capital. Um serviço que beneficia principalmente os moradores em situação de rua. Devido ao forte calor, a cidade de São Paulo montou a Operação Altas Temperaturas. Nas barracas, além de sombra, é oferecida água gratuitamente. Todo
um processo que é necessário. Tem pessoas que estão desmaiando nos metrôs, tem pessoas que estão passando mal em tudo quanto é lugar. O calor é excessivo, né? Um calor que as pessoas não estão acostumadas. Eu vim aqui hoje porque isso aqui é uma bênção para nós, né? Onde que a gente ia conseguir uma água gratuita? Qualquer lugar que você vai é R$3, R$4 uma garrafa de água. Desde o dia 20 de setembro, as 10 tendas da operação fizeram 532 mil atendimentos e distribuíram mais de 1.200.000 itens. O clima tem se mostrado o calor muito excessivo, e a partir daí a cidade tem se preparado e iniciado medidas que são inéditas no país, com a montagem de 10 tendas como essas, que são espaços que geram sombras para a proteção da população, distribuição de água gelada, chá, suco para a população, também a distribuição de água para os animais de estimação. As tendas funcionam sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 32 graus ou mais. Nós estamos nos preparando da melhor maneira possível para enfrentarmos uma temporada atípica. Porque o que tem acontecido nos últimos tempos é exatamente isso. São Paulo tem enfrentado uma temporada com mudanças climáticas, com tempestades, com temperaturas altíssimas. Uma nova onda de calor atinge várias regiões do Brasil. O forte calor é esperado na área que abrange a maior parte do centro-oeste e sudeste e em áreas das regiões norte e nordeste, com temperaturas que podem superar 40 graus nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Bahia e no interior de São Paulo. E nos destaques internacionais, o porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância disse que está furioso com a situação na faixa de Gaza, palco de uma sangrenta guerra entre Israel e Hamas desde 7 de outubro. James Elder, que passou 2 semanas no enclave palestino, se mostrou indignado com a indiferença das partes em conflito em relação ao sofrimento das crianças. Estou furioso porque aqueles que estão no poder dão de ombros para os pesadelos humanitários que sofrem milhões de crianças. Estou furioso porque crianças estão morrendo enquanto se recuperam de amputações em hospitais. Estou furioso porque nesse momento há crianças desaparecidas que sem dúvidas serão atingidas e amputadas nos próximos dias. Estou furioso por causa dos ataques idiotas sem sentido, com o uso de bombas idiotas. Israel bombardeia incessantemente a faixa de Gaza e também conduz operações por terra como resposta ao ataque sem precedentes do Hamas, que deixou 1.140 mortos e resultou em cerca de 240 reféns no dia 7 de outubro. Mais de 19.600 pessoas já morreram desde o início da ofensiva israelense contra o território palestino, a maioria crianças e mulheres, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista que governa Gaza. Olha só essa história. Jovens do estado da Califórnia entraram com um processo contra o governo dos Estados Unidos e a Agência de Proteção Ambiental do país por permitir que a poluição continue a aumentar. De acordo com o Our Children's Trust, um escritório de advogados sem fins lucrativos, os jovens que têm entre 8 e 17 anos alegam que a Agência de Proteção Ambiental permite intencionalmente que as fontes de combustíveis fósseis de gases do efeito estufa que regulamenta emitam poluição climática que ameaça a vida, prejudicando a saúde e o bem-estar das crianças. Os jovens também alegam que a agência os discriminou por serem crianças ao descontar o valor econômico de suas vidas e de seu futuro quando decide se e quanto a poluição climática permitirá. O processo apresentado em 10 de dezembro pede ao Tribunal Federal declarar que a entidade violou seus direitos constitucionais a uma proteção igualitária, de acordo com as leis, assim como o seu direito fundamental à vida. O documento também cita o administrador da agência, Michael Regan, e o governo federal dos Estados Unidos. O organismo regulador ambiental ainda não respondeu aos pedidos de resposta. O caso na Califórnia ocorre depois que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos começou a analisar em setembro uma denúncia apresentada por 6 jovens portugueses contra 32 nações que as acusavam de não fazer o suficiente para deter o aquecimento global. O líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu acelerar o desenvolvimento nuclear do seu país e alertou os Estados Unidos para não tomarem uma decisão errada
Um dia após supervisionar o lançamento do míssil balístico, o mais poderoso do país, que teria a capacidade de atingir a América. A Coreia do Norte divulgou as imagens do lançamento de seu míssil balístico mais potente. E o líder Kim Jong-un prometeu acelerar o desenvolvimento nuclear do país e advertiu o governo dos Estados Unidos a não adotar uma decisão equivocada. A declaração foi feita depois que ele supervisionou o lançamento do míssil balístico intercontinental mais potente do país. A agência KCNA informou que uma manobra de lançamento do ICBM Hwasong-18 foi efetuada como uma ação militar importante para mostrar claramente aos inimigos a vontade de reação esmagadora e a força incomparável das forças estratégicas nucleares norte-coreanas. A imprensa estatal acrescentou que o Hwasong-18, o maior míssil do arsenal norte-coreano, voou pouco mais de 1.000 quilômetros e demonstrou a capacidade de combate. Kim disse que o lançamento do míssil, com capacidade de atingir o território dos Estados Unidos, envia um sinal claro às forças hostis e coloca em marcha novas tarefas importantes para o desenvolvimento das forças nucleares estratégicas. O Ministério Sul-Coreano da Defesa afirmou que a Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão ativaram um sistema para compartilhar em tempo real informações dos lançamentos de mísseis norte-coreanos, com o objetivo de fortalecer a cooperação na área de segurança. O novo teste ocorreu depois de uma reunião em Washington, onde os Estados Unidos e a Coreia do Sul discutiram a dissuasão nuclear em caso de um conflito com o Norte. Washington e Seul advertiram que um ataque nuclear de Pyongyang contra eles resultaria no fim do regime norte-coreano. E antes de encerrar, de volta ao Brasil, olha só, está aberta em São Paulo a exposição Vacinas, uma vitória de todos. A mostra interativa, realizada em uma das áreas do Museu Catavento, no centro da capital, conta a história dos imunizantes e estimula a conscientização sobre a importância de se vacinar. A nossa repórter Maria Clara Leite foi até lá e você acompanha esse passeio agora. A união das mãos em cima desta mesa estimula a conscientização dos brasileiros sobre a vacinação. Quanto maior a adesão, mais perto da meta de imunização e até da erradicação de uma determinada doença. O jogo é um dos destaques da mostra Vacinas, uma vitória de todos, em cartaz no Museu Catavento, em São Paulo. Aqui a gente vai ver que a vacinação não depende apenas de uma questão individual. É muito importante que a gente tenha uma consciência coletiva para que a vacina seja realmente efetiva. Ela não pode ser efetiva só dentro do nosso corpo. Ela tem que ser efetiva dentro do corpo de toda a sociedade para que ela realmente funcione. Parceira do projeto, a Sociedade Brasileira de Imunizações espera que a iniciativa realmente contribua com o aumento dos índices de vacinação no Brasil, hoje abaixo da meta de 95% do público-alvo para grande parte das vacinas. Nós construímos essa parceria justamente para oferecer um espaço, aproveitando a visitação grande do Catavento, para promover essa conscientização, reforçar para as novas gerações a importância das vacinações. A exposição conta a história dos imunizantes, uma das mais importantes descobertas da humanidade. Na antiguidade, cascas de feridas de varíola já eram inoculadas por pessoas sadias para que desenvolvessem resistência à doença. Mais tarde, Madame Montegui viu a técnica na Turquia, levou a novidade à Inglaterra e seguiu com os estudos sobre o tema. Anotações que, mais tarde, serviriam como base para a criação da primeira vacina. E o Edward Jenner, já em 1796, faz a primeira vacina para varíola, né, na Inglaterra, né, inspirado ali, né, observando as ordenhadeiras de Londres. Elas não pegavam varíola porque elas pegavam uma versão atenuada da vaca, que era uma varíola bovina. Por isso que vacina se chama vacina, porque vem de vaca, de vacuna, né? Vacuna, vacina. Ao longo do passeio, são várias as curiosidades e reflexões. Neste mural, um mundo sem vacinas,
com muito sofrimento e mortes. Neste outro, a mudança das tristes estatísticas após o surgimento dos imunizantes. E além de toda a teoria, aqui no Museu Catavento, a ideia é aprender brincando. Este simulador de imunização, por exemplo, vai ensinar o visitante como age a vacina com vírus enfraquecido do sarampo, que não desenvolve a doença, mas estimula uma resposta imunológica. E aí, basta apertar este botão, como se estivesse aplicando o imunizante para dar início à produção de anticorpos. E eles são como pecinhas mesmo, que eles vão se encaixando no vírus. Eles se encaixam no vírus de uma maneira que o vírus não consiga penetrar mais na nossa célula. Então, ó, o vírus está aqui, ele vem, ele não consegue mais entrar na célula. Se você não tomou a vacina, o que acontece? Você não tem os anticorpos. O que acontece? O vírus entra no nosso corpo e penetra na nossa célula, que deixa a gente doente. Daí a importância das vacinas e do combate às fake news. Mais um tema destacado na mostra. Há 200 anos a vacina foi inventada e há 200 anos existem fake news. Então é uma coisa que a gente deve combater, porque quanto mais as pessoas ficam com medo de vacinas ou desacreditam as vacinas, menos pessoas se vacinam, mais pessoas pegam uma doença, ou seja, mais pessoas morrem. Vacinas, uma vitória de todos. Fica em cartaz no Catavento, em São Paulo, até junho de 2024. Os ingressos para conhecer todo o museu custam R$ 15. Toda terça-feira a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse museucatavento.org.br. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você.